Ela riu, meninos são fortes. Quando minha sobrinha quebrou o presente, mas o que fiz depois mudou tudo e expôs o tratamento cruel que meu filho sofria enquanto minha família fingiu não ver. O meu filho, Mateus, tinha acabado de completar 9 anos. Organizámos uma pequena festa na nossa casa perto de Coimbra. Alguns familiares, vizinhos, colegas da escola. Ele sonhava com um novo tablet gráfico. Eu e a minha esposa tínhamos juntado dinheiro durante quase meio ano. O miúdo irradiava alegria, passava o dia inteiro a mostrar desenhos e cartões feitos por ele, como se quisesse que o mundo inteiro percebesse o quanto estava feliz. E foi precisamente nesse clima que, como sempre atrasada e barulhenta, apareceu a minha irmã, Karina, acompanhada da filha dela, Lara, de 12 anos. Não cumprimentaram ninguém. A Karina entrou de imediato a criticar a casa, o barulho, a disposição dos móveis. A Lara, com aquele ar superior de pré-adolescente malcriada, anunciou em voz alta que festa de criança é um tédio. Engoli em seco e fiquei calado, não queria estragar o aniversário do Mateus. Mas bastaram alguns minutos para ouvirmos um baque surdo, como se algo pesado tivesse caído ao chão. Corri para a sala. O tablet do Mateus estava no chão, o ecrã estilhaçado numa teia de rachaduras. A Lara estava de pé ao lado dele, segurando uma das varas decorativas que tínhamos pendurado na parede. E quando o Mateus começou a chorar, a Karina apenas sorriu e disse, num tom que me gelou, ora, meninos são fortes. Ele aguenta. A sala inteira ficou em silêncio. E eu senti, nitidamente, uma parte de mim a partir-se por dentro. A verdade é que aquilo não tinha sido o primeiro incidente, nem sequer o mais grave. A Lara já tinha destruído vários trabalhos do Mateus. Rasgou-lhe desenhos, escondeu-lhe lápis, espalhou tinta sobre um projeto inteiro da escola. Lembro-me perfeitamente do dia em que ela derramou sumo de frutos sobre a maqueta que ele tinha construído com tanto orgulho. Enquanto o meu filho tentava salvar o que restava, a Karina apenas encolheu os ombros e disse, isso são coisas de crianças. Para ela, coisas de crianças significava tudo aquilo que não lhe era inconveniente assumir como responsabilidade. Com o tempo, comecei a perceber que não era só falta de educação, era desprezo. Um desprezo antigo, que ela disfarçava com sarcasmo e arrogância, mas que se tornava cada vez mais evidente sempre que aparecia na nossa casa ou sempre que a família se reunia. Fossem palavras lançadas casualmente, comentários sobre a nossa situação financeira, ou pequenas humilhações que só ela parecia achar engraçadas. E sempre, havia aquela desculpa pronta, eu digo isto a rir, não leves a mal. Naquela noite do aniversário, quando ela passou pelo Mateus, que chorava baixinho, abraçando o tablet destruído, e soltou um podes comprar outro, não tens razões para drama, senti um peso no peito. Ela sabia muito bem quanto tempo tínhamos poupado para comprar aquele presente. Sabia que eu trabalhava como técnico em part-time, que cada euro contava, que a minha esposa fazia turnos dobrados para mantermos tudo em ordem. Sabia, e mesmo assim falava como se eu fosse uma carteira ambulante obrigada a satisfazer os caprichos da filha dela. Depois que os convidados foram embora, encontrei o Mateus sentado na beira da cama, ainda com as lágrimas secas nas bochechas, repetindo para si mesmo. Pai, porque é que eles estão sempre a rir de mim? O que é que eu fiz? Não soube responder. Só o abracei, sentindo a respiração dele tremer contra o meu peito. Naquele momento, compreendi que não se tratava apenas de um aniversário arruinado, mas de um padrão tóxico que se tinha infiltrado na nossa família, destruindo pouco a pouco o respeito que eu pensava existir. Foi nessa noite que decidi. Basta. Comecei por fazer aquilo que sempre faço quando preciso de clareza. Documentei tudo. Fotografei o tablet partido, cada estilhaço, cada canto amassado. Fiz uma descrição detalhada do incidente, registando a data, a hora e as testemunhas. Por sorte, os pais de 2 crianças que estiveram na sala no momento deram-se imediatamente como disponíveis para confirmar a história. A seriedade com que me atenderam, quase um reflexo automático, mostrou-me que não era apenas eu que via a Karina e a Lara como um problema. No dia seguinte, imprimi as fotos, anexei as declarações das testemunhas e redigi um documento simples, formal, direto. Solicitação de compensação. Valor: 497 euros, incluindo o custo do tablet, da película de proteção, da capa antifrascos e do Stilas, que tínhamos comprado para incentivar o Mateus a desenhar mais. Enviei tudo por correio registado, com aviso de recepção.
Não escrevi nada ofensivo. Apenas factos, valores, contexto. Algo que qualquer adulto razoável teria a decência de considerar. Pelo menos, era isso que eu queria acreditar. A resposta chegou 3 horas depois, não pelo correio, claro, mas por uma mensagem de voz, enviada com aquele tom ligeiramente histérico que a Karina sempre usava quando se sentia contrariada. Primeiro vieram risadas, longas, exageradas, quase teatrais. Depois, a frase que me deixou a olhar para o telefone como se ele tivesse acabado de me insultar. És ridículo. Estás a fazer figura de palhaço perante a família inteira. Deixa-te de vergonhas. Nada de explicações. Nada de desculpas. Nada sequer de negação. Só escárnio. Como se eu fosse louco por pedir o reembolso de um objeto destruído diante de uma dúzia de testemunhas. Foi aí, precisamente nesse instante, que percebi que ela não tinha medo de consequência nenhuma. Porque durante anos ninguém lhe tinha imposto uma. Respirei fundo, pus o telemóvel de lado, e pela primeira vez em muito tempo, senti que uma decisão silenciosa começava a ganhar forma dentro de mim. Uma decisão fria, lenta e inevitável. Bastaram 2 dias para que o silêncio da minha decisão se transformasse em barulho, e dos grandes. O primeiro telefonema veio da minha mãe, com aquele tom que mistura choque, culpa e uma pitada de chantagem emocional. Tu enlouqueceste? Como é que tens coragem de meter a tua própria irmã num processo? Isto não é família. Expliquei-lhe, com a calma que me restava, que não era meter alguém num processo, mas sim exigir responsabilidade por algo que tinha sido destruído à frente de todos. Ela não quis ouvir. Ela é tua irmã. Resolve-se tudo com conversa. Conversa. Aquela palavra que, na boca da minha família, sempre significou, tu calas-te. Ela faz o que quer. E no fim ainda pedes desculpa. No mesmo dia, a minha tia Elisandra ligou-me, indignada como se eu tivesse queimado a igreja da aldeia. Isto já está a ser comentado por toda a gente. Está a criar vergonha. Tens de parar com este teatro. Teatro. Engraçado como para eles era sempre uma peça, desde que a responsabilidade nunca recaísse sobre a Karina. E depois veio o mais inesperado. O meu primo Renato, que não me falava há quase 2 anos, enviou uma mensagem longa, cheia de moralismos, acusando-me de manchar o nome da família. O nome da família, como se o ecrã estilhaçado tivesse escrito nele o brasão dos nossos antepassados. Enquanto isso, a Karina fazia a parte dela, é claro. Mandou-me uma sequência de mensagens tão extensas que parecia estar a escrever um manifesto. Chamou-me de fraco, imaturo, pai permissivo, e até insinuou que eu estava a criar um filho choramingas, incapaz de lidar com o mundo. O Mateus é demasiado sensível, escreveu ela. A Lara só quis brincar. Se ele não aguenta uma brincadeira, imagina a vida real. Senti a raiva subir, mas respondi sempre da mesma forma. Paga o que foi danificado. Nada mais. E essa resposta, repetida assim tão fria e tão simples, parecia irritá-la mais do que qualquer insulto poderia ter feito. 2 semanas passaram. Silêncio. Nenhum pagamento. Nenhum pedido de desculpa. Nenhum gesto mínimo de responsabilidade. Apenas a certeza de que eles esperavam que eu desistisse, como sempre. Mas dessa vez eu não ia recuar. Foi então que preparei o processo para o juizado de pequenas causas. Reuni as fotografias, as declarações das testemunhas, os comprovativos da compra do tablet e dos acessórios. Preenchi formulários, incluí a cópia da carta registada que ela se recusara a responder e paguei a taxa, 52 euros. E, já que o tempo tinha passado e eu tivera de comprar um tablet novo, inevitável, porque o Mateus precisava dele para a escola, atualizei o pedido de indemnização para 549 euros. Quando a Karina recebeu a notificação judicial, as mensagens começaram a chegar quase instantaneamente. Primeiro, incredulidade. Tu não te atreverias. Isto é só para me assustar. Depois, vitimização. Sou mãe solteira. Não tenho como pagar isto. Como podes fazer-me isto? E, por fim, a velha e previsível agressividade. Estás morto para mim. Vou contar a toda a família o tipo de homem que és. Mas o documento já estava entregue. O juiz já tinha marcado a audiência. E, pela primeira vez em muitos anos, as coisas estavam a avançar sem que a opinião dela importasse. Eu sabia que uma tempestade ainda vinha aí, mensagens,
Telefonemas, dramas públicos, chantagens emocionais, tudo aquilo a que a Karina recorria sempre que perdia o controle da narrativa. Mas naquele momento, no silêncio do meu escritório, com o comprovativo digital da queixa diante de mim, senti algo que não sentia há muito tempo. Pela primeira vez, eu era quem estabelecia os limites. Pela primeira vez, alguém na família ia ter de responder pelos próprios atos. E por mais que a situação prometesse ser desagradável, uma coisa estava clara: o caminho oficial tinha começado, e não havia volta atrás. O dia da audiência chegou com aquele tipo de tensão silenciosa que se sente no ar antes de uma trovoada. Acordei cedo, revisei toda a documentação mais uma vez e levei comigo uma pasta organizada ao milímetro. Fotografias, recibos, declarações das testemunhas, cópia da carta registada, até mesmo o manual do tablet, não porque fosse necessário, mas porque eu queria estar preparado para tudo. Quando cheguei ao tribunal, a Karina já estava lá, plantada em frente ao edifício como se estivesse prestes a participar num programa de televisão. Ela falava alto, gesticulava, parecia tentar convencer qualquer pessoa ao alcance da sua voz de que era a vítima daquela história. Trazia roupas chamativas, perfume demasiado forte e um ar ofendido que tentava transmitir confiança, mas que mais parecia desespero. Finalmente decidiste aparecer, atirou ela, cruzando os braços. Estamos aqui para resolver isto de forma civilizada, respondi, calmamente. Civilizada? Tu estás a levar a tua irmã ao tribunal. Ignorei. Aprendi que responder às provocações dela era como tentar apagar um fogo com gasolina. Dentro da sala, a Karina transformou-se. Sentou-se direita, colocou uma expressão chorosa e ensaiada, e quando o juiz entrou, até fez aquele suspiro teatral para parecer injustiçada. Se eu não a conhecesse, talvez até me tivesse enganado. O juiz, um homem de meia-idade, de olhar cansado mas atento, pediu que começássemos. A Karina levantou-se imediatamente, como se estivesse num palco. Excelência, o meu irmão está a agir por vingança. Ele é emocional, impulsivo e tem uma longa história de exagerar qualquer situação. Sou mãe solteira, faço tudo por criar a minha filha e... Chega! O juiz levantou a mão, cortando o discurso dela como quem corta um fio demasiado tenso. Estamos aqui para avaliar um caso concreto. Há danos materiais. Há alegações claras. Fique no tema. A Karina calou-se por um segundo, provavelmente a primeira vez em meses que vi alguém a impor-lhe limites. Chegou a minha vez. Entreguei ao juiz a pasta com a documentação. Ele analisou, passou alguns minutos a folhear as páginas e chamou as testemunhas que já tinham enviado as suas declarações por escrito. Tudo factual, claro, objetivo. Então o juiz virou-se para a Karina. A senhora confirma que esteve presente quando o objeto foi destruído? Sim, mas... Confirma que a sua filha atingiu o objeto. Ela não fez por mal. Foi uma brincadeira. Brincadeira ou não, houve dano. Isso está claro. Foi aí que ele chamou a Lara para falar. A menina entrou com aquele ar aborrecido de sempre, como se o tribunal fosse apenas mais uma perda de tempo no seu dia. Menina, tens consciência de que danificaste o bem de outra pessoa? Lara deu um sorriso curto, irónico. Foi só uma piada. Uma piada que custa dinheiro. Ela encolheu os ombros. Não pensei nisso. A Karina tentou intervir, mas foi novamente interrompida pelo juiz. A senhora não está a ajudar a sua filha a compreender limites. Isto não é apenas um objeto partido. É um padrão. A palavra padrão pareceu atingir a Karina como um estalo. Vi pela primeira vez um lampejo de insegurança nos olhos dela, como se durante um segundo ela realmente compreendesse que aquele comportamento acumulado ao longo dos anos, tantas vezes varrido para debaixo do tapete, finalmente tinha repercussões reais. No final, a decisão veio de forma firme e sem hesitação. A senhora Karina é responsável pelo pagamento de 549 euros ao autor, no prazo de 30 dias. Despacho final. A sala ficou em silêncio. Eu respirei fundo. Não sorri. Não celebrei. Apenas senti um peso sair dos meus ombros, um peso que eu carregava há anos, talvez sem perceber totalmente. Quando saímos do tribunal, a Karina aproximou-se de mim com os olhos inflamados e a voz baixa, mas carregada de veneno. Vais pagar por isto. Destruíste a minha reputação. Olhei para ela, finalmente sentindo que podia falar sem medo de discussão.
Karina, a tua reputação destruiu-se sozinha. Eu só deixei de fingir que nada acontecia. Ela virou as costas, furiosa, e afastou-se apressada, arrastando a Lara atrás de si. Eu fiquei ali mais um momento, sozinho, diante dos degraus frios do tribunal. Sentia-me estranho, não vitorioso, não aliviado, apenas consciente de que algo tinha mudado para sempre. Não era sobre dinheiro. Não era sobre um tablet. Era sobre não permitir mais que a injustiça se escondesse atrás do sobrenome da família. E naquele instante, percebi. A balança, finalmente, começava a equilibrar-se. Como era previsível, a Karina não pagou um único cêntimo. Não respondeu à decisão do tribunal, não pediu prazo, não mostrou qualquer sinal de responsabilidade. Simplesmente ignorou tudo, como sempre fizera com qualquer limite imposto pelos outros. No 30º dia, preenchi o pedido de penhora de salário. Um procedimento simples, quase burocrático, mas que representava algo muito maior. A primeira vez, em décadas, que alguém obrigava a Karina a enfrentar as consequências dos próprios atos. Uma semana depois, o oficial de justiça entregou-lhe o aviso no local de trabalho, no supermercado onde ela fazia turnos desde que a Lara nascera. Imagino a cena, o envelope oficial, o logo do tribunal, colegas a olhar de lado, aquela mistura de surpresa e vergonha que nem ela conseguiria disfarçar com arrogância. E claro, a tempestade começou imediatamente. Primeiro, a minha mãe. Ligou-me quase a gritar, com a voz trêmula de indignação e vergonha emprestada. Como pudeste fazer isto? Toda a gente no supermercado comenta. A tua irmã está a ser humilhada. Respirei fundo, olhando pela janela, como se o exterior me pudesse emprestar paciência. Mãe, ela só precisava de pagar o que deve. Mas é tua irmã. E eu sou pai do Mateus. Depois vieram as mensagens da Karina, longas, confusas, carregadas de dramatismo, como se tivesse entrado em personagem. Estás a roubar o meu dinheiro. Não consigo comprar um casaco de inverno para a Lara, por tua culpa. És pior do que estranho, és cruel. Desta vez, não senti raiva, senti cansaço. Aquele tipo de exaustão que vem de anos a tentar ser o pacificador enquanto todos abusavam do silêncio. Respondi apenas: paga o que deves. Nada mais. E desliguei. Os meses seguintes foram quase mecânicos. De cada salário dela eram retirados cerca de 84 euros. A cada transferência automática, eu recebia uma notificação seca, quase impessoal. Pequenos fragmentos de dinheiro que não mudavam a minha vida, mas mudavam o equilíbrio da nossa família. Porque, pela primeira vez, a Karina não conseguiu escapar. Não conseguiu teatralizar, manipular, gritar, virar todos contra mim. A burocracia era incorruptível, e ela, sem perceber, finalmente encontrara alguém a quem não podia intimidar: o Estado. Mas o impacto real não foi esse. Uma noite, algumas semanas depois da primeira penhora, encontrei o Mateus sentado na sala, concentrado a desenhar no novo tablet que compramos. Só a luz suave do ecrã iluminava o rosto dele. Tinha aquela expressão séria mas tranquila, típica das crianças que finalmente se sentem seguras. Pai! Sim, filho. Ele hesitou, como se estivesse a escolher cada palavra com cuidado. Obrigado por me defenderes. Fiquei sem fala por um instante. Claro que te defendo. Sempre. Ele pousou estilas e olhou para mim com uma maturidade que não combinava com os seus 9 anos. Pensei que os adultos escolhiam sempre quem grita mais alto. Mas tu não escolheste a tia Karina. O meu peito apertou-se, mas não de dor, de uma clareza profunda. Ele entendeu. Ele viu. Ele percebeu que aquilo não era sobre dinheiro, nem sobre um tablet, nem sobre orgulho. Era sobre justiça. Sobre limites. Sobre mostrar-lhe, com ações, não com frases vazias, que ninguém tem o direito de esmagar o que é frágil só porque aprendeu a gritar mais alto. Naquele momento, compreendi que toda a dor, todas as chamadas agressivas, todos os insultos, todas as acusações de arruinar a família, nada disso tinha sido em vão. Porque eu não destruí família nenhuma. A verdade, nua e crua, era outra. A família já estava destruída há muito tempo, apenas ninguém tinha coragem de olhar para os escombros. Eu apenas recusei continuar a viver neles. Passou um ano. Um ano inteiro desde aquela audiência que, à primeira vista,
parecia apenas uma disputa banal por um tablet. Mas não era sobre tecnologia. Não era sobre 549 euros. Era sobre uma linha no chão, uma que sempre existiu, mas que eu, por medo, hábito ou culpa, deixei que a família pisasse repetidamente ao longo dos anos. Agora, essa linha tornou-se uma muralha. A Karina não me dirige a palavra desde então. Nem uma mensagem, nem um telefonema, nem sequer aqueles comentários venenosos que costumava fazer quando nos encontrávamos em jantares de família. O silêncio dela não é paz, é ressentimento. Mas, de certa forma, é o tipo de ressentimento que finalmente deixa espaço para respirar. A Lara, alguns meses depois da decisão judicial, enviou-me um pedido de amizade numa rede social. Sem texto, sem desculpa, sem qualquer tentativa de conversar. Apenas um clique, talvez por curiosidade, talvez por tédio, talvez por remorso. Nunca saberei. Recusei. Não porque guardo o rancor de uma criança, mas porque não vou recompensar comportamentos que durante anos foram incentivados pela própria mãe. Limites são limites. Uma porta pode voltar a abrir-se, sim, mas não quando alguém tenta empurrá-la sem sequer bater. As reuniões de família também mudaram. A Karina e a Lara deixaram de aparecer, e ninguém admite abertamente o motivo. A minha mãe tenta, vez após vez, juntar as peças quebradas. Isto foi um mal-entendido. Vocês são irmãos. A família tem de ficar unida. Mas eu já não tenho energia para fazer parte de uma união construída à custa de silêncio e humilhação. Digo-lhe sempre a mesma coisa. Mãe, estou bem assim. Porque estou mesmo. Pela primeira vez em muitos anos, sinto-me inteiro. O Mateus mudou também. Tornou-se mais firme, mais seguro de si. Entrou para um clube de artes e passa horas a desenhar cenas que inventa. Cidades flutuantes, criaturas estranhas, personagens com poderes improváveis. O brilho nos olhos dele voltou, e pensar que quase deixei que o medo do confronto o apagasse. A nossa casa ganhou uma tranquilidade que antes eu nem percebia que faltava. Há menos barulho, menos tensão, menos olhares de cautela sempre que alguém batia à porta. Agora, quando alguém entra, é porque nos respeita, e quando alguém sai, é porque escolheu ignorar os limites que demoramos tanto a construir. De vez em quando, cruzo-me com uma publicação da Karina nas redes sociais. Fotografias sorridentes, frases motivacionais, filtros exagerados. Alegações de uma vida perfeita. Nenhuma referência ao que aconteceu. Nenhum reconhecimento. Nenhuma mudança. E tudo bem. Algumas pessoas só sabem viver se pintarem por cima das rachaduras em vez de aprenderem a reparar o que se partiu. Eu, por outro lado, aprendi outra coisa, e o Mateus aprendeu comigo. Família não é quem grita mais alto. É quem consegue olhar para ti sem diminuir o que és. E se para chegar a essa verdade foi preciso atravessar um escândalo, enfrentar acusações, perder relações que já estavam podres há muito tempo, então que assim seja. Porque no fim de tudo, a única coisa que realmente importa é isto. O meu filho sabe agora que o respeito não se pede, constrói-se. E quando alguém tenta destruí-lo, nós defendemo-nos. Calmamente. Firmemente. Sem gritar. Mas sem ceder.